Olá, eu sou o professor Diogo Comba, o Jogão da redação de português e literatura também. É assim que você me encontra aqui no YouTube e em outras redes sociais. Professor Diogo Comba. Peço desde já para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho. E hoje eu venho aqui falar com você sobre um tema inédito de redação modelo Enem. TV brasileira, dois pontos, ainda uma paixão nacional? Interrogação. Você deve ter visto aí na própria capa do vídeo, né? Dois grafites do artista plástico inglês Banksy. Num deles, uma televisão sendo jogada pela janela, no outro, uma pessoa abraçando a televisão. Ou seja, a recusa ou essa paixão nacional ainda, ok? Enfim, no parágrafo de introdução, primeiro parágrafo, primeiro período, você pode citar a música dos Titãs, Televisão, quando fala assim: a televisão me deixou burro, muito burro demais. Essa daí é uma hipótese. Olha a outra hipótese. Tudo que a antena captar, meu coração captura. Ou seja, no primeiro momento, não é uma paixão. No segundo momento, ainda é uma paixão. No segundo período, o que você faz? Você diz o que o texto tem a ver com o tema em pauta. Lógico que vai depender muito do seu direcionamento. Aí, quais são as possibilidades de argumentação? Se você ainda acha que é uma paixão nacional, você pode observar, por exemplo, que é uma paixão nacional que tem um viés etário, que tem um viés social. Já vamos falar sobre isso. Se você acha que a televisão não é mais uma paixão nacional, que vive um momento de crise, você pode, por exemplo, levantar a ideia de que ela tem muita concorrência, ou então de que falta representatividade. Já vou falar sobre isso. Agora vamos lá. Vamos supor que a televisão seja uma paixão nacional e tenha um viés etário. Elabore uma tese, primeiramente, e a sua tese sobre esse viés etário. Depois, quais são as causas disso? Você pode comentar que são as pessoas mais velhas, que viram toda essa evolução da televisão. A televisão lá na parte mais importante da casa, fazendo parte da reunião de família, ok? A televisão lá que surgiu primeiro nessas casas. Quais são as consequências disso? É essa ligação ainda forte com a televisão, para se informar, para se divertir, para relaxar. Eu, por exemplo, quando chego a casa, ligo a televisão quando eu mal acendo a luz. É um costume, certo? Por quê? Muito provavelmente sou um pouco mais velho do que a galera que está assistindo a este vídeo, predominantemente adolescentes, pelo que o YouTube Studio me diz, ok? E por que isso não muda, ou por que isso tem tanta dificuldade de mudar? Mudanças, né, cara? A sociedade não reage bem a mudanças. As coisas demoram para mudar. As pessoas se acostumaram com aquilo. E a televisão ainda consegue agradar essas pessoas. Você pode levantar outras possibilidades também. Segundo argumento, você falar que a televisão ainda é uma paixão nacional e isso tem um viés social. Outro sim, e você fala do viés social. Você pode falar, por exemplo, que outras formas de informação, de entretenimento, são caras, não são tão acessíveis assim. Muito provavelmente, durante a pandemia, quem estudava numa escola estadual ou municipal não teve o mesmo acesso a meios diversos para ter aulas virtuais e tal, do que quem estudava numa escola particular, por exemplo. Você pode falar sobre isso. E quais são as consequências disso? Essa presença mais forte da televisão, muito embora ainda exista essa concorrência. E por que não muda? A gente não vê maiores iniciativas do Estado e dessa concorrência para tentar se inserir nessas classes mais baixas, certo? Muitas vezes a própria pirataria é que acaba exercendo esse papel. Agora vamos lá para outra possibilidade, para outra linha de pensamento, pensando na televisão, vivendo um momento de crise. Falando agora do que? Falando dessa falta de representatividade, ok? É o nosso argumento 2, falando sobre essa falta de representatividade, ok? Como eu já comentei. Vamos lá. A gente pode comentar, por exemplo, sobre o SBT. O SBT recentemente foi acusado de ser o sistema branco de televisão. Olha só quantos apresentadores brancos tem. Não tem essa questão da representatividade, não tem essa questão da diversidade, ok? Primeiro vem a tese, depois você exemplifica. E quais são as consequências disso? As pessoas acabam se afastando, elas não se enxergam mais lá naquele meio de comunicação. Sem contar o cara, já que eu dei o exemplo do SBT. O SBT, por exemplo, acaba... Dei o exemplo do SBT, o SBT, por exemplo. Enfim, você entendeu, né? O SBT acaba tendo uma programação voltada para as pessoas mais velhas, o que afasta os jovens, né? Nem Chaves passa mais no SBT, infelizmente. E será que isso vai mudar
enfim, né, a gente observa algumas iniciativas lá na Globo, por exemplo, com mais mulheres apresentadoras, com mais pessoas de outras etnias. A gente está observando essa grande rede de televisão apelando para essa questão da diversidade. Enfim, antes que eu me esqueça, né, tinha até esquecido do outro argumento dessa ideia da TV vivendo um momento de crise. Se você estiver anotando isso daí, você percebeu e você vai fazer esse conserto agora. Você pode elaborar uma tese sobre a concorrência. Primeiramente, vem lá a tese sobre a concorrência. Que concorrência é essa? É a TV a cabo, ou é o streaming, são as outras formas de entretenimento, ok? Já dei o exemplo. A consequência disso, a televisão deixa de ter aquele papel de destaque no lar. Uma vez eu estava vendo uma entrevista sobre um autor de novelas da Globo, que ele comentava que nos anos 80, 90, quando uma novela dele estava no ar, na hora que ela ia para o intervalo, ele ia até a janela de casa só para ouvir o plim-plim ecoando pela cidade, coisa que não acontece mais nos dias de hoje. Antes, a televisão era a principal forma de entretenimento. Hoje em dia tem o teatro, tem o shopping, tem o cinema. Antes, a televisão estava lá como meio de comunicação principal. Hoje a gente tem a internet e seus diversos tentáculos, digamos assim. Agora vamos lá para a proposta de intervenção, certo? Dessa vez eu não vou dividir, não. Seja lá qual for o tema, como que é a estrutura dessa proposta? Primeiro período é a tese, ok? O que é essa tese? Você vai reconhecer que existe um determinado problema, retomando a tese que você comentou lá no parágrafo de introdução. Se existe esse determinado problema, quem deve agir e o que vai ser feito no segundo período. No terceiro período, detalha bem como isso vai ser feito e depois buscando que tipo de coisa. Vamos lá, por exemplo, uma tese para a proposta de intervenção, caso seja essa questão da televisão como ainda uma paixão nacional, beleza? Faz lá a sua tese. Diante disso, quem deve agir e o que deve ser feito? A própria televisão tem que procurar fazer o quê? As redes de televisão, o Ministério da Comunicação, quem sabe, procurar manter essa audiência, continuar agradando seus espectadores das mais diversas maneiras, ok? Buscando espaço independentemente da idade, independentemente da classe social também. Como isso vai ser feito? A gente tem aí algumas emissoras se alinhando também à internet, por exemplo, buscando qual tipo de cenário? Que a televisão não seja abandonada, mas reinventada. Aí agora, vamos lá para a proposta, eu falei que não ia fazer, mas vamos fazer, né? Da televisão vivendo um momento de crise. Em vez de usar o portanto, você pode usar um destarte, certo? Você fala que a televisão vive esse momento de crise. E a televisão vai acabar? Dificilmente a televisão vai acabar. Quando a televisão começou a ganhar força nos anos 60, nos anos 70, muita gente dizia que o rádio ia acabar, e o rádio não acabou. O rádio meio que se reinventou ao longo do tempo, se reinventou ao longo dos anos, beleza? Aí olha só isso, já elaborou sua tese. Depois, quem deve agir e o que deve ser feito. Ou seja, você pode pensar, por exemplo, já que você acha que a televisão vive um momento de crise, já que você vê bem pouco televisão, já que a sua televisão é mais um acessório para o videogame e para o streaming, o que essas plataformas devem fazer para que elas continuem ali com o seu devido protagonismo? Como elas podem fazer isso e buscando qual cenário? Será que vai ser um cenário em que a televisão vai ser apenas um enfeite ali na parede? Não que você precise jogar a televisão pela janela, ela vai continuar, mas sendo apenas um acessório, certo? Sendo apenas uma ferramenta para essas outras plataformas, beleza? Enfim, você pode conversar comigo aí pelos comentários desse vídeo para tirar alguma dúvida, buscar maiores orientações. Ficou meio confuso em alguns momentos, mas se você estava anotando direitinho, você conseguiu entender. Que a força e a inspiração estejam com vocês, sem dizer adeus jamais.